estou atuando como pesquisadora na Embrapa. A Janaína comentou com vocês, né? Eu tive um convite para atuar na Embrapa no sul do Brasil. Então, saí aqui da região, né, sudeste, onde eu tinha o contato com as forrageiras tropicais, e fui me aventurar no Rio Grande É do sempre Sul. um desafio, né? É sempre um desafio, mas é onde realmente o nosso leque se Abre abre, muito. né, em termos de visão, de conhecimento. Então, é desafiador, mas é muito válido, Isso né, Ingrid? aconteceu comigo quando eu subi, né? Quando eu fui para o Nordeste. Quando eu terminei o doutorado, eu fui para o Nordeste, então tive que conhecer aquelas plantas todas, mudar os meus gráficos de aula todo, porque o regime de chuva é diferente, mas foi o melhor desafio da minha vida, eu aprendi demais naquela região. E pessoas muito queridas ficaram lá. Sim, eu falava sempre em secas e águas, né? Porque é a realidade que nós temos aqui. E chegava lá e eu falava seca, tentando me referir ao período do inverno, e as pessoas não entendiam, não, mas porque o inverno do Rio Grande do Sul é chuvoso, né? Então era uma confusão até realmente eu me adaptar, além da questão, né, de potreiro, de falar terneiro, que não tem erro. Então foi uma loucura encarar o campo nativo, né, que é um patrimônio do Rio Grande do Sul e que tem mais de 60 espécies forrageiras entre gramíneas e leguminosas por metro quadrado. Então aquilo para mim foi, num primeiro momento, desesperador. Ganhei alguns cabelinhos brancos, Mas mas um depois é aprendizado só tanto. alegria, né? Então permaneci lá 8 anos atuando na Embrapa Pecuária Sul. E já tem um ano que eu tive a oportunidade de voltar a Minas. O meu vínculo continua sendo Embrapa Pecuária Sul, mas eu atuo numa outra unidade Embrapa, que é aqui, né, em Sete Lagoas, a milho e sorgo. Então, estou voltando a trabalhar com forrageiras tropicais, que foi a minha base, né, durante a graduação e a pós-graduação, e interagindo com produtores aqui da região, técnicos, tendo a oportunidade de retomar os contatos com os colegas como a Janaína, Tiago, Márcia Vitória, né? Então tá sendo muito prazeroso para mim. Ótimo, então, nós vamos começar. Só que eu queria mandar um abraço para Cássia. Cássia, uma amiga muito querida lá do Sul. Tá dando eco quando eu falo, né, pessoal? Aí no áudio da Márcia. Dá para você abaixar um pouquinho o volume, Marcinha, para ver se diminui o eco aí pro pessoal? Vamos ver Dá se vai sim. funcionar. Vamos ver se vai dar assim. Tá melhor? Então, acho que sim, né, pessoal? Parou de dar o eco. Então, hoje nós vamos falar sobre como manter produtividade e sustentabilidade em sistemas sob pastejo. Márcia, você já deve ter ouvido em outras lives e eu sempre faço questão de repetir isso. Né? Eu, sem medo de ser feliz, digo para quem quiser ouvir que hoje o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastejo. Né? Nós estamos num país de condição tropical, né, onde nós temos forrageiras com alto potencial de produção, mas que são, né, forrageiras que, se a gente não manejar direito, se a gente errar o manejo, fica muito fácil a gente perder essa vantagem, né, da quantidade, porque a gente vai perder muito em qualidade. Sim. Né? Então, a gente tem que saber manejar. Né? Então, conversando com o Ernesto Coser na live da quinta-feira passada, a gente comentou que não adianta nada a gente adubar, irrigar, se a gente não souber dar para o animal uma forma bastante efetiva de colheita. Né? Uhum. Então, nós vamos versar sobre tudo isso aqui hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Márcia, o que você considera como sendo produtividade e como sendo sustentabilidade. Do que nós estamos falando quando a gente fala desses dois termos que são, hoje em dia, né, estão na moda, principalmente sustentabilidade, mas como que o produtor pode entender isso, né? Porque a gente está falando aqui para produtores e estudantes que vão assistir esses produtores no futuro, né? Uhum. Na verdade, assim, para a gente começar, eu vou tentar falar um pouquinho do que é produtividade, vou falar um pouquinho da sustentabilidade e também vou tentar trazer um conceito bem simples de manejo, já que toda essa nossa conversa vai passar por esses três termos, né? Como manejar de forma a ter altas produtividades e de forma sustentável. Então, assim, produtividade, né, nada mais é do que uma característica ou condição daquilo que é produtivo, está relacionado com desempenho, está muito relacionado com a capacidade que nós temos em produzir algo e, além de produzir, em ser efetivos no uso do que foi produzido. Então, isso tudo está muito relacionado com produtividade. Não adianta nós termos, Janaína, igual você mesmo falou, condições climáticas desse nosso país tropical que favorece a produção, alta produção de forrageiras, nós termos forrageiras altamente produtivas, e isso nos possibilita
galgar um caminho de alta produtividade, mas se nós não formos eficientes na colheita desse material, desse produto que está sendo produzido ali, que é a forragem, nós não conseguimos chegar a um bom lugar. Então, a produtividade ela vai estar relacionada com isso, com essa capacidade de se produzir algo e com a capacidade de nós sermos eficientes na colheita do que foi produzido, tá? Então, se a gente vai produzir uma soja, eu tenho que escolher uma variedade de soja que seja adaptada a uma região, a um clima, que nos permita ter uma produtividade considerável, mas colhê-la eficientemente, senão a gente não chega nesse auge que ela teria um potencial para nos possibilitar. Então, caminha por aí a questão de produtividade. Sustentabilidade é outro termo que a gente ouve falar a todo momento. E ele está relacionado, eu achei até uma designação para a questão de sustentabilidade que diz o seguinte, olha, trata-se de encontrar uma forma de se desenvolver uma atividade que atenda às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade produtiva das gerações futuras. Então, sustentabilidade passa por essa questão, tá? E por que a gente está trazendo isso para conversar junto com o manejo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é? Porque não cabe mais, pessoal e Janaína, nos nossos tempos atuais, pensar na produção de animal a pasto como simplesmente produzir mais leite, produzir mais carne a qualquer custo. Isso, né, já ficou no passado. Hoje em dia, né, a gente está tentando, numa mesma área, aumentar a possibilidade de produzir mais, né? Então, a gente tem que buscar ser efetivo nisso e de forma sustentável, porque a nossa pecuária é a todo momento aí bombardeada como os animais, eles compactam o solo, os animais são os culpados pela grande emissão de gás de efeito estufa, então vamos comer menos carne, e a gente tentando correr atrás e mostrar que não é bem assim, que é possível sim, né, nas nossas condições tropicais, manter as nossas produções, manter o nosso lugar aí, né, de destaque em termos de produção e até de exportação de produto animal, mas com sustentabilidade. Então, a gente tem que cada vez buscar fazer um ajuste mais fino para tentar chegar nesse lugar, né, de produzir em alta quantidade e sem deixar de lado a sustentabilidade. A sociedade está cobrando a todo momento isso, né? Quer saber, tem um ovo produzido, como que foi produzido esse ovo, é orgânico, né, qual que era a questão, né, de ambiência que esses animais estão tendo para produzir aquele alimento, a produção de leite, como que essas vacas estão sendo alimentadas, estão tendo acesso à sombra, água de qualidade. Então, tudo isso está sendo uma demanda muito grande, né? E aí a gente tem que correr atrás de fazer produção, mas de dar condições para esses animais estarem numa zona, né, de conforto e nos permitir ter altas produtividades com essa sustentabilidade. O gado no pasto, como que a gente pode fazer de forma com que a gente consiga ter altas produtividades e diminuir a emissão de gás de efeito estufa? É possível fazer isso, os estudos já têm mostrado. Então, a gente está correndo atrás de tudo isso via uma ferramenta que é a estratégia de manejo, né, que tem nos possibilitado fazer um elo de ligação entre todas essas questões. Então, o manejo, que nada mais é, né, do que um conjunto de técnicas ou de práticas que podem nos possibilitar maximizar biologicamente e economicamente, no caso, né, a obtenção de produtos animais, no caso do manejo do pastejo. Em pastejo, né, ele passa como um elo de ligação entre todas essas questões. Então, por isso que é importante a gente trabalhar esses três conceitos: produtividade, sustentabilidade e o manejo como essa estratégia de galgar, né, chegar lá no final e ter o nosso sistema de produção realmente remunerando bem. Então, é por aí que a gente vai tentar trazer a conversa da live hoje, tá? Tá, então, como a gente já comentou, maneja tudo, né? Então a gente só consegue pensar em produtividade e sustentabilidade se a gente souber manejar. Então não interessa muito o sistema de manejo que você está usando, o método de pastejo que você está utilizando, ele pode ser o contínuo, ele pode ser o rotacionado.
Se você for eficiente, né, na colheita desse material, se você conseguir manejar adequadamente, obviamente que você vai ter resultados. O maior problema hoje na pecuária está exatamente nessa etapa, né? Então, a gente já comentou aqui na live que a gente fez com o professor Tiago, né, sobre a escolha da forrageira. Nós vamos trazer o Humberto para poder falar aqui um pouquinho para a gente mais para frente sobre estratégia de adubação, né? Mas a gente está sempre pincelando sobre isso. E de nada Falou adianta a da Márcia importância da seca, né? Exatamente. Para ajudar na eficiência de colheita, né? E de nada É. adianta, a Márcia provavelmente vai esmiuçar isso mais um pouco, de nada adianta, tá dando eco aí. Márcia, você tem fone? Tem. É porque tá dando eco lá no dela, Cícero. Aí quando eu falo, ecoa lá. Então não adianta nada a gente ter todas essas coisas fechadas, né? Ou seja, uma adubação bem feita, uma escolha de forrageiro correta, um animal de alta produção, se a gente não souber colher a forragem, né? Então o manejo obrigatoriamente vai passar por isso, por estrutura de pasto, ou então como coletar isso, né? Então, gente, quando a gente fala que em produtividade, nós estamos falando em sistemas que eles são efetivos e não são extrativistas. Porque esse conceito, como a Márcia já falou, ele caiu por terra, não existe mais essa possibilidade. Então é necessário que você, que no futuro muito próximo vai estar no mercado de trabalho, ou quem já está aqui como técnico e o produtor entenda, que é imprescindível que a gente utilize estratégias de manejo que possam, então, maximizar a produção animal. Mas a gente só faz isso otimizando a produção do pasto. E é disso que a Márcia vai falar um pouquinho pra gente, né? Uhum. Que muitas vezes também, Janaína, quando a gente ouve falar em aumentar a produtividade, as pessoas pensam em vários itens que podem nos possibilitar aumentar a produtividade, né? Pensa em genética animal, eu quero aumentar a produtividade, eu quero intensificar o meu sistema de produção, vou melhorar a genética. Eu quero aumentar a produtividade, eu quero intensificar o meu sistema, vou investir em irrigação, ou vou investir em adubação, vou trocar a espécie forrageira. E muitas vezes, né, a gente esquece que o manejo do pastejo ele pode ser uma ferramenta importantíssima nessa questão de dar saltos de produtividade com baixo custo ou custo quase zero, né? Então, eu sempre gosto de, quando eu vou falar com produtores, técnicos, né, de lembrar que o nosso sistema de produção, ele tem, tipo, um formato, a gente pode tentar colocá-lo como no formato de uma pirâmide. Então, se eu observar uma pirâmide, aqui na base da minha pirâmide, nós temos o que vai nos sustentar esse sistema de produção. E o que eu tenho na base dessa pirâmide? Na base dessa pirâmide a gente tem clima, a gente tem solo, que vai nos possibilitar, por exemplo, escolher a espécie forrageira. E aí, uma vez que a gente conhece o clima, o solo, e a gente fez uma escolha de uma planta forrageira adaptada para aquelas condições, os animais eles entram para compor esse nosso sistema de produção, né, como uma forma de colher essa forragem que está sendo produzida. Entre essa fase da produção da forragem e o animal entrar para fazer o pastejo, tem uma fase que a gente chama de fase de utilização. Eu já vi você falar nas suas lives, né? É onde realmente está nas nossas mãos a possibilidade de maior tomada de decisão. Né? Que é esse colher bem que o Ernesto está falando aí nos comentários. Essa exatamente o colher bem. Fazer colher bem, senão não adianta nada. Se não colher bem, não adianta, né? E aí, é nessa construção do conhecimento da nossa pirâmide, do nosso sistema de entendimento, do nosso sistema de produção, que a gente pode chegar realmente a tomar decisões mais acertadas que vão nos levar a alta produtividade. Então, por que eu achei interessante, né, a gente discutir um pouco mais, esmiuçar um pouco mais manejo nessa altura do campeonato? Já foi falado aqui, né, sobre questão de escolha de forrageiras, sobre adubação, tudo que possibilita a quem está acompanhando as lives a criar esse conhecimento, né, em relação ao nosso sistema de produção. Então, vamos investir um pouco mais em falar dessa colheita da forragem, nessa fase de utilização. Né? Então, era nessa lógica. E é só assim, colhendo bem, que a gente vai conseguir fazer com que isso, né, converta em carne e leite, e aí fecha o nosso sistema de produção, realmente tendo possibilidade de altas produções. Muitas vezes, é um erro comum, a gente só pensar no nosso sistema de produção do meio para cima. A gente esquece a base. Esquece a base. E aí, não se sustenta.
Eu queria né? mandar um abração pro Robertson aí, pro Dalso, que acabaram de entrar. O Dalso tá acompanhando a gente aí, Márcia. Ele tá sempre aí nas lives. Dalso, Dalso vem sim, para Dalso. conversar com a gente a 27, eu acho, né, Dalso? Que é o seu dia, não me lembro. Ele vem para falar um pouquinho Ah, pra gente aí de recuperação de pastagem. O pessoal aguarda aí, porque vai ser top também. ótimo, Você saudade, tá, Dalso. você tá falando aí dessa questão relacionada à escolha da forrageira. Eu vou aproveitar, gente, já vou começar a pegar as perguntas daqui e dali de acordo com o andamento da coisa, tá? Alguém perguntou aqui pra gente, não estou conseguindo lembrar o nome, mas como fazer para fazer um manejo com alta produtividade em regiões em que a gente tem pouca chuva, né? Isso Uhum. aí passa lá pela conversa que a gente já teve com o professor Tiago aqui, que nesse aspecto é fundamental que a gente faça a escolha correta da planta forrageira. Né? Então, a Sim. Márcia, com toda a experiência dela de ter ido para o sul do Brasil, eu tenho a minha experiência de ter ido para o Nordeste, então a gente teve que se reinventar em relação à forragicultura, até pelas plantas que são indicadas, né? Então, a gente Uhum. precisou se reinventar. Então, nesse processo, eu não me lembro o nome da pessoa que perguntou, eu queria falar o nome dele aqui. Nesse processo é primordial, aqui, foi o Prenato Santos. Não, o Prenato perguntou de espaço vazio, depois eu procuro aqui. Luan. Então, Luan, nesse processo é imprescindível que você faça a escolha correta da planta forrageira. Não dá pra gente acreditar que eu vou conseguir fazer um rotacionado com mombaça no sertão. Né? Eu conheço a Sim. região. Né? Então, a coisa fica um pouco mais complicada mesmo. Né? Então, nesse processo, a escolha Uhum. da forrageira é interessante. A gente não pode esperar produtividades que sejam iguais no Brasil inteiro, porque as condições climáticas são diferentes. A produtividade ela vai ser diferente, de acordo com a planta Uhum. forrageira que você está usando. Né? Mas você pode aumentar essa produtividade se você fizer um manejo adequado. Você já está numa região que é desfavorável para alguma coisa. Por exemplo, a gente tem regiões que tem geada. Eu tenho que escolher uma planta que seja, né, que tenha um mínimo de rebrota após uma geada. Né? Então, esse é o começo de tudo. Né? Respeitar o ecossistema. Porque você comentou da soja aí, Márcia, a gente sabe que para a soja a gente tem até um zoneamento climático no Brasil Sim. para as cultivares que são lançados pela Embrapa, para sorgo, para milho. Né? A gente não tem isso para planta forrageira, até porque a gente tem o modo de reprodução das nossas plantas é muito ruim para o melhoramento genético em sua maioria. Né? Mas a gente Uhum. não tem essa gama, né, de plantas forrageiras que a gente tem como cultivares de soja e de milho, mas a gente tem que respeitar o mínimo possível em relação à escolha da planta para determinado ambiente, não é isso? O pessoal da Pastejar mesmo colocou, não podemos vender sonhos, né? A gente tem Exatamente. essa questão do manejo de pastagem é uma condição de causa e efeito. Né? A gente não pode ir por tentativa e erro, a gente tem que entender para tomar as melhores decisões. E nesse caso aí, né, de conhecendo a condição da região, que tem uma limitação hídrica, o caminho é esse, para construir essa pirâmide e realmente tomar as melhores decisões. Então, escolher a planta forrageira que seja mais adaptada para esse tipo de condição. Nós temos algumas forrageiras que são um pouco mais tolerantes a essa condição de déficit hídrico. Né? Agora que me veio à cabeça algumas opções forrageiras, que no caso são anuais, como por exemplo sorgo forrageiro, né, o sorgo para pastejo, Sim. milheto e capim-sudão. São 3 espécies tropicais anuais que são bastante tolerantes a déficit hídrico e que nos permite ter altas produções de forragem. Tá? Eu tenho uma experiência com essas forrageiras, e bem manejadas a gente consegue ter aí ganhos em termos de produção, mesmo em condição de deficiência hídrica, em torno de 700, 800 gramas por animal dia. Então, é uma espécie que ela segue com o ciclo de produção dela, a gente respeitando as condições de manejo, porque aí tem uma questão importante desse manejo. Quando a gente trabalha, por exemplo, o rotacionado, que a gente pensa na altura de entrada e altura de saída, visto que a altura é um das formas práticas, né, da gente manejar na atualidade, buscando um equilíbrio entre o consumo dos animais e o crescimento da pastagem, né, a gente respeitar essa questão do crescimento da pastagem em detrimento do oferecer para os animais forragem em quantidade e qualidade. Nessa condição de deficiência hídrica, você tendo uma planta forrageira adaptada, é muito importante não fazer rebaixamentos muito drásticos, visto que a condição de rebrotação dessa pastagem já vai ser um pouco dificultada. Então, o ideal é fazer pastejos um pouco mais leves, de forma a manter a área foliar, que vai permitir essa planta, mesmo com uma certa restrição hídrica, manter a condição de crescimento dela. Então, é uma estratégia interessante, essas seriam algumas opções. Se a gente conhece bem a espécie forrageira que a gente tem dentro da propriedade e quiser dar um salto,
né, já tendo um controle em relação ao manejo, a gente poderia pensar em irrigação. Mas, como já foi falado ali, não podemos vender sonho. A irrigação é o que a gente chama de tecnologia de insumo, ela vem num segundo plano, realmente depois de um estudo, né, de viabilidade econômica e técnica dentro da sua propriedade para ver se ela realmente se soma e vai possibilitar dar algum salto de produtividade. O ideal é começar pelo conhecimento da espécie forrageira. Exatamente. Agora, só para fazer um gancho aí com essa questão que você colocou da irrigação, né? O Henrique fez uma pergunta para a gente, né? A irrigação compensa, visto que você vai ter uma menor disponibilidade de luz também acompanhada, dependendo da região que você está, né? Aqui no Brasil Central, a gente tem essa problemática. Quando a gente tem a falta de chuva, o déficit hídrico, ele acontece concomitantemente com a falta de temperatura e radiação. Então, as nossas forrageiras tropicais, elas sentem muito nesse aspecto, né? Então, como a Márcia colocou ali, Henrique, a irrigação, o cara já está falando em irrigar, ele ainda nem aprendeu a colher o pasto. Ô, gente, olha, produtores que estão ouvindo a gente, alunos e técnicos que vão dar consultoria, pelo amor de Deus, sabe? Tem coisas assim que não dá para você botar o carro na frente dos bois. O camarada ainda não conseguiu fazer uma colheita correta do pastejo e chega para mim e fala assim, eu quero irrigar. Fala, tudo bem, querendo é poder, filho. Né? Então, eu sempre digo assim, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Quer gastar dinheiro com irrigação? Gasta. Eu preferi que você gastasse dinheiro com outra coisa na sua propriedade. Vou fazer um comentário que eu lembrei agora. A gente sempre recebe e faz atendimento, né, de produtores e tal por telefone ou pelo SAC, né, o Sistema de Atendimento ao Consumidor ali da Embrapa. E uma vez meu telefone tocou, eu atendo, era um produtor e o comentário dele era no sentido de que ele tinha investido na aquisição de um pivô central para irrigação de não sei quantos hectares, e o pivô já estava instalado, e aí ele queria saber o que botar lá de baixo. Então, pois, assim, olha só isso. Invertendo totalmente, o que o senhor tem lá hoje? Ele não sabia me dizer o que ele tinha na área naquele momento, e pensando na irrigação, porque ele queria intensificar. Então, esse é um risco muito grande, né? E é isso que tem colocado muito a nível de questionamento, né, de viabilidade ou não, de irrigação, de adubação, porque a gente não maneja direito e pensa que vai resolver o problema com a adubação e com a irrigação. E aí aumenta os nossos investimentos, o nosso custo de produção aumenta consideravelmente muito. O custo de produção. E se for para você aumentar o custo de produção, não compensa, gente, porque a forma mais barata de se alimentar o seu rebanho é em pastejo. Você fica aumentando o custo de produção, você deixa de ter essa maior vantagem que você tem. Alguém colocou que no Oeste Paulista aí, o Zuri irrigado está indo muito bem, mas é por causa da questão do fotoperíodo. Né? Então, aonde você não tem fotoperíodo, onde você não tem temperatura, a irrigação não vai fazer você ter produção constante o ano todo no sistema passa. A gente precisa entender que a nossa pecuária, gente, ela não vai ser uma pecuária o tempo todo sob pastejo. Nós vamos ter que ter uma suplementação volumosa. A gente precisa entender isso. Isso faz parte do que a gente chama de planejamento forrageiro. A gente tem que fazer um planejamento forrageiro para que você consiga entender melhor a distribuição de forragem ao longo do ano para que você possa ajustar a sua demanda e a sua oferta. Assim você trabalhar com a capacidade de suporte da sua fazenda. Ô, Márcia, o Daus fez uma colocação ali. Se dá para a gente falar um pouquinho sobre suplementação como uma forma de aumentar a produtividade. A suplementação a pasto como forma de intensificar e aumentar a produtividade. Olha, dá sim. A suplementação, como o próprio nome diz, ela tem que vir realmente como uma forma de suplementar, de acrescentar aquilo que o pasto às vezes não está oferecendo para os animais. Então, o que eu acho que é importante a gente sempre falar tentando vincular um pouco essa questão da suplementação com a irrigação, nós temos que cuidar quando vai falar da questão de suplementação, porque a suplementação, ela precisa suprir realmente só o que o pasto não está colocando para os animais e não ser um efeito, por exemplo, de substituição. O animal, ele é danado. Se a gente colocar a suplementação à vontade ali, vocês acham que ele vai no coxo para comer e tentar sanar a sua necessidade de mantença e de produção? Ele vai para o pasto ter trabalho de sair procurando, selecionando, ele vai no coxo. Então, essa questão de suplementação, ela tem que ser estratégica, né? Então, é importante a gente conhecer qual que é a forrageira que a gente tem ali, se a gente está manejando bem essa forrageira, ela vai ter um valor nutritivo, né, dentro, no caso aí das nossas forrageiras tropicais. Proteína fica em torno de 14% de proteína. É trabalhar com uma suplementação
para suprir o que a gente quer ter em termos de aumento de ganho de peso desses animais, né? Então, é realmente um cheirinho ali no período das águas, né, para tentar suprir um pouquinho o que o gado está necessitando para chegar em ganhos aí em torno, por exemplo, de 1 quilo por animal dia. O pasto de braquiária e pânico durante o período das águas nos leva a ganhos em torno de 700, dependendo, 800 gramas por animal dia, se bem manejado. Se eu quero chegar a 1 quilo por animal dia, a suplementação ela tem que vir no sentido de só acrescentar esse 2% de peso vivo seria uma quantidade, né, razoável para a gente trabalhar com suplementação, já colocaram ali. E fazer essa diferenciação entre a suplementação do período das águas, suplementação do período das secas, em detrimento do que muda tudo. Muda o seu desempenho, a gente vê... muda o desempenho que você espera, às vezes você não precisa colocar um proteinado, às vezes você coloca só um ureia ali, né? E já resolve. E já resolve. Né? A gente precisa entender que a suplementação, isso aí para produção de leite, gente, é uma coisa que eu vejo muito aqui na região. Não sei se tem algum produtor da região acompanhando a gente aqui. Há um hábito, Márcia e Dawson, da gente fazer o seguinte: a suplementação ela entra como uma suplementação substitutiva. Né? E, na verdade, ela tem que entrar com um efeito aditivo, né? Então, se você... Existem estratégias de suplementação, nós vamos ter alguém aqui, gente, eu ainda não convidei, mas eu já estou com isso em mente, para falar exatamente sobre essas questões relacionadas à suplementação a pasto, terminação intensiva a pasto, suplementação a pasto, tá certo? Para a gente poder conversar sobre isso, que é uma estratégia que a gente tem para aumentar a sustentabilidade e produtividade. Tá? Mas, e exemplo, trazer a questão econômica também para dentro desse sistema. Exatamente, né? Porque a gente tem que continuar, porque é o que eu sempre falo também. Não interessa o quanto você recebe pela arroba, nem o quanto você recebe pelo litro de leite. Interessa o quanto você gasta para produzir essa arroba e esse litro de leite. Esse é o número que tem que estar na sua cabeça. Se a suplementação está aumentando muito o seu custo, porque não, né? Temos que nós já visitamos produtores de leite que tinham uma rica de uma pastagem que, se eu olhava, era foto de capa de livro. O valor nutritivo daquilo ali, não precisava fazer análise, né? Só de olhar a gente via que a qualidade daquele material estava, né, de excelente qualidade. Ele tinha uma gramínea vinculada a uma leguminosa, então imagina o que isso não estava ofertando para os animais. E quando a gente foi ver o que ele estava suplementando para os animais, né, e buscamos ver se ele fazia algum ajuste em termos da suplementação no período das águas, no período de inverno para o período de verão, em função, né, do ciclo de produção dessa forrageira, está no início, está no meio, está no fim do ciclo, e ele falou, não, é mais prático, eu uso uma suplementação ao longo de todo o período. Eu falei, tá, mas igual aqui, né, você está suplementando mais do que realmente os animais estão precisando. O pasto aqui já está te possibilitando ter bons ganhos. Aí ele, mas vai dar um certo trabalho eu fazer esse ajuste em termos. Dá um certo trabalho, mas isso é que vai realmente depois gerar o valor que ele está produzindo aquele leite dele, né? Então, ele estava perdendo pasto, o animal sendo suplementado em excesso, isso encarecendo o sistema de produção dele e ele não buscando fazer ajuste. Então, essa questão de suplementação, de irrigação, tem que ser muito bem dosado, né, em relação ao que o teu pasto está oferecendo. Tá certo. Eu vou aproveitar então fazer a pergunta do Felipe, que ele fez uma pergunta bastante interessante que pode desenrolar muita coisa aí na conversa. Quais são as condições mínimas para o pastejo de alta produtividade? Aí só completando aqui, a Mariane comentou que a gente tem que fazer o arroz e feijão primeiro, o professor Dalcio comentou assim, a gente não sabe manejar o pasto e quer suplementar. Então, isso que eu falo, o arroz com feijão, gente, é a forma mais barata de se alimentar o seu rebanho é o pasto. Não adianta você não saber colher. Você tem que aprender a colher esse pasto. Eu acho que a condição mínima para a gente dar esse salto aí de produtividade é vir construindo essa pirâmidezinha e entendendo o funcionamento dela. Entender a condição climática, ver como é que está o seu solo, escolher a espécie forrageira adaptada para essa condição, suprir o que essa forrageira demanda em termos de fertilidade e colher bem o que está sendo produzido. Só isso já nos permite altos saltos em termos de produtividade. Tem um trabalho
Vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos, tá? Um com forrageiras tropicais, que é a nossa realidade, e um exemplo de um trabalho consagrado do professor Nabinger, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a URGS. Eles têm um sistema dentro da URGS que já é monitorado, se eu não me engano, há 20 anos, que é o Nativão, e o que os trabalhos iniciais deles, né, começaram a tentar verificar. O produtor começou a dessecar campo nativo para plantar soja ou para plantar forrageiras tropicais no sul do Brasil, porque, segundo eles, campo nativo não engordava o gado. Aí eles começaram a fazer um trabalho para tentar verificar se realmente o campo nativo não permitia altas produtividades e tal. Viram que, manejando de forma extensiva um campo nativo, se chegava a produções aí em torno de 70 quilos por hectare ano, 50 quilos por hectare ano. Só fazendo ajuste de carga em relação ao uso do campo nativo, foi possível dobrar essa produção. 150 quilos por hectare ano. Quando eles ajustaram a carga e fizeram uma adubação, não nada extraordinário, uma adubação de manutenção, ali, esse campo nativo já triplicou a produção. 210 quilos por hectare ano. E assim foi, fizeram melhoramento de campo nativo, introduzindo espécies de inverno e leguminosas, e foi tendo saltos em termos de produtividade. Ou seja, não era um campo nativo que não permitia realmente se produzir e remunerar o sistema de produção. Era o cuidado que se tinha em relação ao uso desse campo nativo. Né, tem uma frase até do professor Sila, que ele sempre falava assim, a gente ouve muito falar que é o olho do dono que engorda o gado. E se a gente para pensar nessa lógica, né, não é. É o olho do dono que tem que saber controlar bem o manejo do pastejo ali, para realmente o gado poder ganhar peso, a vaca produzir leite, né? Então, é meio nesse sentido. A gente conduziu um trabalho com forrageiras tropicais e eu sempre mostro um contraste para produtor, mostrando assim, ó, manejando mal, manejando bem, como é que se comporta. Então, a gente tem vários trabalhos, né, do pessoal da URGS, do pessoal da UFV. Márcia? Pessoal, vocês estão aí ainda? Marcinha caiu, né? Pessoal? Pessoal, tá todo mundo aí? Só ela que caiu, né? Ela vai pedir, eu vou colocar ela aqui de novo aqui. Tem uma pergunta aqui, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela vai voltar. Ela caiu, mas vamos voltar aqui para poder colocar as perguntas. Desculpa aí, pessoal, voltou? caiu. Deixa eu só fechar o raciocínio rapidinho. Então, o que a gente observava? Por exemplo, tem uma pastagem de mombaça, pânico, que tem alto potencial de produção de forragem. Mas que, se a gente erra um pouquinho no manejo, ele explode em investir a energia dele em quê? Produzir couro, material morto. Vaca de leite, que dá a resposta no outro dia, né, em termos de produção. Colocaram uma vaca para pastejar um pasto de mombaça bem manejado e um que passou do ponto, né? Cresceu um pouco mais do ideal. Produção de leite a pasto sem a suplementação de uma vaca mudou. Num pasto bem manejado que deu 14 litros por vaca dia, caiu para 10. Era a mesma forrageira, só ajuste de manejo. A gente às vezes pega, por exemplo, dados do próprio capim-sudão, né, que eu tenho trabalhado mais ultimamente, e mostra para o produtor um pasto de capim-sudão com uma produção de 550 gramas por animal dia, isso é bom, isso é ruim. Aí o produtor olha assim, uns falam, isso é bom, outros, não sei, acho que dá para melhorar um pouquinho. Mostro para ele um outro dado, assim, e esse aqui, 960 gramas por animal dia. Nossa, que forrageira é essa? Eu quero um ganho desse, porque com um ganho desse eu consigo terminar animal a pasto. E aí eu falei, a mesma forrageira. Só estratégia de manejo diferente. Adubação a mesma, a área com as condições, né, de fertilidade muito parecida. É errar ou acertar o manejo.
a hora de colocar e a hora de tirar o gado. Exatamente, isso pode... aí, Márcia, vai de encontro com a pergunta que o Robertson fez. Aliás, o Michael está acompanhando a gente aí, acriano. Quanto tempo tem acriano? E Michael aí, tá tudo aí, bom, acriano tá aí. Acriano? Hein, Robertson? Ele está perguntando qual seria a máxima eficiência de pastejo, né? É interessante essa questão de eficiência de pastejo. A gente está fazendo um experimento até com a ajuda aí do Otávio Goulart, que é orientado pelo professor Pedreira, o pessoal da Exalc está aí acompanhando a gente. A gente está fazendo perdas por pastejo, né? A Rafaela, minha orientada de mestrado, está aí, que ela já deu um oi que eu vi que ela está aí. Nós estamos trabalhando com mombaça em altura de 80 e 90 centímetros. E estamos fazendo perdas de pastejo. Então, no de 80, Robson, a gente entra com 80 e sai com 40. O de 90 centímetros de altura entra com 90 e sai com 45 centímetros. Isso quer dizer que eu vou ter uma intensidade de pastejo de 50%. E aí a gente está avaliando a eficiência de pastejo, quanto perde. E olha que interessante, eu estava conversando isso com o Ernesto Coser, ele deu tchauzinho, ele não está mais aí. A gente estava conversando sobre isso. Se você pega dados experimentais, né, Márcia, a gente não consegue ter uma eficiência de pastejo superior a 60%. O professor Dals trabalhou com eficiência de pastejo. Né? A gente não consegue. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode chegar nessa eficiência em torno de 80%, mas mesmo em condições experimentais em que a gente tem todo o controle, a gente trabalha em torno de 63%, 65%. Mas o que aconteceu nesse experimento? Eu estou com os dados parciais do Antônio, que é o menino que está trabalhando junto com a Rafaela. Eu não tenho todos os dados, tá, gente? Eu estou falando só de alguns ciclos, eu não terminei todos os ciclos. A gente teve uma eficiência de pastejo maior quando eu entro com 80 e saio com 40 do que quando eu entro com 90 e saio com 45. Por quê? Porque a relação lâmina-colmo, né, o material senescente no tratamento de 80 a 40 ele é menor. Então, mais uma vez, a eficiência de pastejo ela tem uma relação direta com a estrutura do pasto e com a forma como você apresenta esse pasto para o animal. Então, quanto mais folha você coloca, né, para esse animal consumir, maior vai ser a eficiência de pastejo dele. Quanto mais material senescente, como é que a gente faz essa eficiência de pastejo? Alguém deve estar curioso aí, alguém que nunca fez, né? Fala, Janina, como é que funciona? Como é que você faz isso? Né, só para completar aqui, Márcia, porque foi uma pergunta bem interessante para a gente falar de sustentabilidade e de produtividade. A gente faz uma marca com uma área conhecida, coloca essa área conhecida ali, antes dos animais entrarem no piquete. E aí eu limpo tudo, eu deixo... Aquela minha área conhecida, ela tá limpa, ela só tem as touceiras que vão ser consumidas. Eu não tenho material senescente ali, eu não tenho folha morta, caída, eu não tenho nada sobrando, não tem fezes, não tem nada. E eu coloco essa área conhecida. Os animais vão pastejo. Quando os animais vão embora, eu recolho tudo que está desperdiçado nessa área. Não é uma área só por piquete, são vários pontos esparramados. Né? Então a gente vai lá e recolhe. Isso aí eu chamo de desperdício. Né? O que eu perdi ali? Então, o que acontece? Eu sou mais eficiente, eu não, né? Tenho mania de falar isso. O gado é mais eficiente no pastejo quando eu estou oferecendo para ele um pasto com melhor estrutura. E o que eu estou fazendo? Eu só estou manejando de forma diferente. Aí vai de encontro, né, a isso que a Márcia falou. É a mesma forrageira, com as mesmas condições, eu só estou alterando a oferta, como essa forrageira está sendo ofertada para o animal. E isso faz diferença na eficiência de pastejo, faz diferença no comportamento digestivo desses animais e, consequentemente, na produção de carne e leite por hectare. Então, gente, adubação, ela não é a cereja do bolo, irrigação não é a cereja. Tudo é um conjunto, tá? Mas tudo isso não adianta se você não tiver manejo. Não adianta. Na verdade, faz parte de um pacote que a gente chama que é de tecnologias de processos, né? É entender como que a planta se comporta sobre essa condição do pastejo do animal e sobre a condição ambiental, e a gente tem que estar ali olhando e tentando decifrar o que a planta está dizendo para a gente, o que o gado está dizendo, né? Uma vez eu coloquei até um artigo de mídia nesse sentido. Tua planta fala com você, teu animal fala com você. Você escuta? Né, para tomar essas decisões realmente no momento certo e a gente fazer esse ajuste fino para dar esse salto de produtividade, para depois ir para as tecnologias de insumo que estaria relacionado realmente à irrigação, à adubação, uma vez que a gente já está dominando ali, né, essa questão do crescimento da planta e do consumo dos animais em pastejo, né. O Otávio já te respondeu aí, Cássia, a pergunta que você fez. Então, vamos lá. O Paulo Cruz perguntou para a gente aqui, Márcia, como que a gente faz, né, a frequência de adubação em sistemas rotacionados? Como que pode ser feita essa frequência de adubação? Então, eu acho que
a gente volta um pouquinho no que a gente está comentando aqui, né, Paulo? Essa frequência de adubação em pastejo rotacionado, ela vai estar relacionada com a tua eficiência em colher o pasto que está sendo produzido. Se você está sendo eficiente, está dominando esse manejo do pastejo, está sendo eficiente em colher o pasto que está sendo produzido e quer dar saltos em termos de produtividade, vendo se o teu solo está suprindo os nutrientes que a planta precisa e tentando fazer essa adubação de cobertura, você pode investir em uma adubação nitrogenada, sempre na condição de pós-pastejo, né? A cada volta que o animal passar ali, ou não quero fazer em cada volta, porque eu não vou ter gado suficiente para colher o material que está sendo produzido, intercala, né, a cada 2 pastejos no mesmo piquete, faz uma adubação, vai depender do nível também da adubação que você vai trabalhar, não tem receita para isso. É realmente vincular o que está sendo produzido na tua área, qual que é a sua demanda de forragem para pro teu rebanho e vir fazendo esse tipo de ajuste. A adubação, ela tem que ser vista como uma estratégia de manejo também. Então, você tem que ir jogando na medida que vai dominando esse crescimento, vai conseguindo uma certa eficiência nessa colheita e fazendo essa intercalação ao longo do período chuvoso aí. Então, não tem como a gente falar, né? Faz uma adubação de tantos quilos ou divide em 2 vezes, divide em 3. É de acordo com que a a demanda, gente, do teu também rebanho. É estratégia de manejo, né? Então, até eu comentei na live de segunda-feira, não sei quem acompanhou, em que, por exemplo, você tem a seguinte problemática. Ah, professora, 2 piquetes chegaram na altura. Porque todo mundo tem ouvido a gente falar aqui insistentemente, acho que hoje a gente ainda não colocou isso exatamente. A melhor forma hoje, a forma mais prática que tem da gente manejar pasto hoje é com altura. Tá? Então, a gente tem sempre uma altura de entrada e uma altura de saída, que é pré-determinada para grande parte das forrageiras que a gente utiliza nesses sistemas mais intensivos. Então, você tem isso para o Mombaça, para o Quênia, para o Zuri, para o Maasai, para o Tamani, para a Braquiária Marandu, você tem para Sínodo. Então, a gente tem todas essas alturas. A gente já comentou aqui várias vezes em várias lives. Né? Na live que eu fiz na segunda-feira, ela vai estar disponibilizada para vocês hoje no canal do YouTube. Eu falo sobre essas alturas, eu deixo essas alturas lá todas. Né? E aí acontece o seguinte, a gente não maneja mais com dias fixos, que isso já caiu por terra desde a época que a gente estava na graduação, né, Márcia? Há muito tempo que a gente não fala mais em manejar por dias fixos. A gente faz o manejo de acordo com a altura da planta. E aí já aconteceu isso N vezes, produtores sempre me mandam um WhatsApp perguntando, professora, você falou para manejar na altura da planta, duas piquetes chegaram na altura ao mesmo tempo, o que eu faço? Olha, professor, o piquete do lado já chegou a 90 centímetros e aqui eu não consegui ainda rebaixar para 45, o que eu faço? Isso é uma forma de você usar a adubação a seu favor para corrigir no próximo ciclo. Né? Então, isso que a Márcia falou, eu não tenho uma receita, mas nesse caso, um dos piquetes que chegou junto, ele não vai ser adubado, eu vou adubar só o outro. Sim. Porque da próxima vez ele vai chegar um pouquinho mais atrasado e eu vou conseguir rodar o meu ciclo normalmente. Então, você tem que utilizar a adubação a seu favor. Né? Então, em sistemas de alta produção, a demanda, tá certo, por nutrientes, ela é muito alta. Alguém perguntou aqui, Marcinha, sobre essas questões relacionadas ao Mombaça. O Moreira Souto perguntou pra gente assim, em Mombaça irrigado, quais são os níveis de fertilidade do solo? Você está falando de Mombaça, que é uma forrageira de alta produtividade, né, Márcia? Nós estamos falando aí de forrageira com 25 toneladas de matéria seca por hectare ano, né? Você está falando de um sistema irrigado. Se você tiver um sistema irrigado numa região, como foi colocado aí, em que você tem condição de ter foto período de temperatura, você está bombando esse capim. Nesse caso aqui, cara, a adubação ela é primordial. Então, a gente pode tranquilamente falar aqui que a sua saturação por base, aquele V% da análise de solo, tem que estar em torno de 60%. Seus níveis de cálcio e magnésio tem que somar mais de 2,5. Né? Então, tem que trabalhar com potássio e fósforo alto, sem se esquecer que há a necessidade de enxofre, porque a gente faz muito isso. Nos nossos sistemas de produção, a gente coloca muito ureia. E a ureia não traz o enxofre que o sulfato de amônio traria para a gente. Então, às vezes, falta nesses sistemas intensivos. No extensivo, no sistema contínuo, onde você tem menores doses de adubo, talvez você não tenha problema com enxofre. Mas aqui nos sistemas rotacionados, Mombaça irrigado, você tem que se preocupar com isso também. Né? Potássio é outra preocupação que a gente tem que ter. Que, o nosso solo não tem problema com potássio. Não dá para você trabalhar com nada menos aí do que 60, tá? Quilos de K2A5, né? Miligrama por decímetro cúbico de K2A5 no solo. Né? Então, aqui a gente está falando de alto nível de produtividade, que é um Mombaça, que é um capim que produz muito irrigado. Então, alto nível de produtividade, obviamente, vai te exigir alto nível de adubação. E aí foi aquilo que a Márcia comentou. Se você aduba, você tem que saber colher. Não adianta você adubar se você não colhe.
Então, a adubação ela pode ser utilizada a seu favor, mas ela pode ser uma armadilha para você também. Né? Assim Você como faz a adubação. irrigação. Exatamente, ainda mais com irrigação, porque você faz adubação, você faz irrigação, você aumenta consideravelmente a massa de forragem no seu pasto, tá certo? Se você não colher essa massa que aumentou, se você não tiver animal para colher essa massa que aumentou, você está desperdiçando dinheiro. Aí você dá ele para mim aqui que eu faço um churrasco para os meus alunos do GFOR. E eu acho importante, Janaína, a gente só chamar a atenção que essas recomendações de altura que hoje nós temos para várias espécies forrageiras, elas não precisam necessariamente ser levadas a ferro e fogo. Sim. Eu só vou entrar com o animal na hora que o mombaça chegar a 90 centímetros de altura. Por quê? Vai acontecer isso que você tá colocando aí. Vários piquetes podem ser que cheguem ao mesmo tempo e a gente não tem animal suficiente para fazer esse rodízio ali e segurar. Uma estratégia interessante, se a gente conhece esse critério, né, do que está por trás da altura, que está relacionando alta produção de forragem, mas em termos de folha, em detrimento a como material morto, a gente sabe que 90 centímetros para o mombaça é onde a gente chega a esse máximo potencial de acúmulo de folha. Né, e a gente está mantendo essa relação folha-como. Se eu estou vendo que lá na frente eu vou perder o controle de algum pasto, ou que vai chegar vários juntos, a gente pode começar a fazer o uso da área, né, de pastejo do capim-mombaça um pouquinho abaixo dos 90 centímetros. O que vai me implicar isso? Eu vou ter uma menor produção, mas isso pode me facilitar a rodar os animais na área. Eu esperei chegar nos 90 centímetros, mas talvez não rebaixar num primeiro momento para os 45. Roda um pouco mais rápido com os animais nos teus piquetes. E depois deu uma controlada, vem com os animais e faz o rebaixamento para os 45 centímetros, que no caso do mombaça é o 45, né, que é importante para a planta estimular novo perfilhamento, né, Respeito à e reserva, manter a perenidade, respeitando a reserva. Mas a gente sabe, o ideal é isso. No caso, vocês estão fazendo alguns estudos agora que está mostrando que talvez o ideal é até um pouquinho abaixo, né? Em torno de 80. Mas assim, vão apontar isso aí. Nós vamos recomendar o manejo do mombaça a 80 centímetros, é certeza. 80 centímetros rebaixando para 40. Mas eu estou vendo que eu vou perder o controle, entra um pouquinho antes. Ou não faz todo o rebaixamento, roda o gado mais rápido e depois rebaixa, termina de fazer o rebaixamento. Isso é jogar com esse tipo de estratégia, com essa recomendação prática de manejo a nosso favor. E pode facilitar muito. É o olho do dono que faz o pasto crescer. E é entender o que está acontecendo. Muita gente me pergunta assim, mas só de eu olhar para o meu pasto, só de eu olhar para o animal, eu consigo saber se eu estou manejando correto ou não? Para ter esse salto de produtividade? Consegue. Sim. Com coisas simples, né? Exatamente. Então, assim, entra no teu pasto, não olha só do lado de fora da cerca, porque quando a gente entra ali e começa a caminhar no meio do pasto, a realidade é outra. Eu falo para os meus alunos, coloca a mão, gente. Toca. Não tem como. Não tem que ter medo. Então, abre o pasto, olha ali o que está acontecendo. Tem perfil novo, tem perfil em estágio intermediário, tem perfil mais velho, tem bastante folha, tem pouco material morto, eu estou manejando bem. Comecei a ver que já tenho, não tá tendo muito perfil novo ali na base da minha toceira. Gente, pode ser que tá tendo aqui. Outro dia eu fui numa propriedade que tinha lá um mombaça que estava até rasgando o ubre das vacas, por incrível que pareça. Isso é um pasto com boa estrutura, gente? Não pode um negócio desse, entendeu? E não era, então, olha era como água, é que tá. tô falando de período das águas, não tô falando de período da seca não, porque na seca o mombaça é bom pra galinha botar ovo, né? Já viram? Nossa, beleza. Mombaça anda ali na hora que o gado tá pastejando. Anda nesse mombaça na hora que o gado está pastejando. Acama tudo. Aí você tem muita perda de forragem. Rebrotação é inadequada. O gado caminha demais entre um ponto e outro para pastejar. Ele não fica paradinho ali só fazendo movimento de cabeça, porque isso mostra pra gente que a estrutura do pasto está adequada. Gado está caminhando demais pela área, mesmo a gente está vendo o pasto ali com bastante forragem, é sinal de que aquela estrutura não está adequada para o consumo desse gado. O Timão fez uma pergunta aqui. A produção aqui. vai ser baixa. Ô Timão, você tem uma prática de manejo de rebaixar o mombaça menos? Tem um artigo que nós publicamos, Carvalho Colaboradores, se eu não me engano, em 2015, de uma aluna nossa que fez experimento aqui, nós usamos o mombaça rebaixado a 35 e a 50 centímetros. E aí o que aconteceu? Os 50 centímetros diminuiu consideravelmente o perfilhamento, porque ficou muito alto, sombreou muito e diminuiu o perfilhamento do mombaça. Tá? Mas o que a gente observou? Quando eu rebaixei para 35, de 90 para 35, a gente entrou com 90 centímetros nesse primeiro experimento que a gente fez.
Aí, Timão, quando abaixamos de 90 centímetros para 35, a gente teve melhor produção por área. Quando eu deixei de 90 para 50, eu tive a melhor produção por animal, mas eu precisei diminuir a carga, porque o pasto ele não aguentou. Nesse caso, você quer deixar ele mais alto para controlar a invasora, me preocupa. Eu estou te falando isso da minha experiência. Esse trabalho está publicado na revista de Maringá, na Acta Cientiária. Depois você dá uma olhada lá, Timão, que o trabalho está bem interessante. Tá? Eu tive mais ciclos quando eu baixei para 50, mas o perfilhamento ficou consideravelmente prejudicado em relação a isso. Deixa eu só fazer uma complementação aqui, Marcinha. Acho que foi o Carmo que falou que o ideal é você ter que adubar a saída do piquete até 5 dias. Nós fizemos um trabalho aqui na universidade em que a gente testou essa janela de adubação, tá? Então, nós fizemos imediatamente após a saída do gado, 1, 2, 3, 7 dias, 14 dias. Nós fomos fazendo. Aí eu fiz de 7 eu pulei para 14, né? Mas do 1 ao 7 eu fiz todos os dias. E a gente descobriu que essa janela, ela é até o 7º dia. Tá? Esse artigo está quase pronto, ele já está até com o revisor, ele deve estar, já voltou, logo ele vai estar publicado, né? Que traz para a gente essa janela de adubação. Então, essa janela aí é de 1 a 7 dias. A gente sempre ouviu falar, aduba logo, aí não chove, aí você fica desesperado, o que você vai fazer, né? Então, a gente tem essa janela aí de até 7 dias. Tá? Então, Timão, depois você olha esse artigo. Só para a gente finalizar, porque a gente está a 4 minutos aqui de terminar, Marcinho, o Rocha perguntou para a gente como que a gente aproveita a variabilidade do pasto. Se é necessário que ele esteja mais homogêneo. Quanto mais homogêneo, melhor. Eu queria mandar um abraço para o Rafael lá do Paraná, que eu esqueci de novo o nome da cidade dele, Paranavaí. Desculpa, Rafael. Vai aí, Marcinho, desculpa. Como que a gente aproveita essa variabilidade do pasto? Na verdade, quem assistiu a live da semana anterior, né, que viu falando ali, esqueci o nome de quem falou sobre cerca elétrica, Janaína, me desculpa. O Ernesto está aqui com a gente. O Ernesto. Então, Ernesto, um abraço, parabéns, sua live foi maravilhosa, aprendi bastante. O uso de cerca elétrica é uma forma que a gente pode utilizar para trabalhar essa questão de trazer o pasto de uma forma mais homogênea ou não. Por quê? Porque o animal, por natureza, ele é seletivo. Se a gente não ajustar ali de forma correta a carga animal, a área que nós temos, o animal vai sair selecionando. Seleciona e aí a gente vai ter aquelas áreas mais perto de aguada, um pouco mais rapada, áreas mais do fundo dos nossos piquetes, né, ficando um pouco mais altas. E até um determinado ponto, né, isso não traz grandes prejuízos, né, e dependendo da espécie forrageira, não vai trazer grandes prejuízos. Agora, se a gente tem áreas muito grandes, com espécies como braquiária e pânico, que tem uma explosão de crescimento, e os animais começam a rejeitar uma parte da área considerável, vamos colocar, por exemplo, no fundo do piquete, e essas plantas começam a perder a estrutura, né, investindo muito em colmo e material morto, a gente tem um problemão. Então, que aí depois o animal não vai ajuda conseguir. A gente a manter essa questão da homogeneidade, né? Então, não é que o pasto heterogêneo, ele é necessariamente pior do que um pasto homogêneo, né? A gente tem nas condições do sul do Brasil, por exemplo, azevém, como uma forrageira, trabalha-se muito com pastejo contínuo em azevém, o que traz essa possibilidade dos animais selecionarem um pouco mais e trazer uma heterogeneidade nessa pastagem, e não necessariamente isso é um grande problema. Para as nossas forrageiras tropicais, dependendo da área desse piquete, a gente já pode ter isso como um grande problema. Então, aí o ideal seria a gente tentar trazer esse pasto um pouco mais homogêneo para não perder essa estrutura do pasto e a gente ter que entrar com roçada, tá? E aí, cercas móveis podem ser uma alternativa interessante para a gente fazer com que os animais, eles pastejem a área de uma forma, né, mais homogêneo. Aqui, abriu o reloginho, gente, vamos despedir que o Instagram derruba a live até antes de acabar. Muito obrigada, Fabiana, um beijo para você também, tá? Um beijo para todo mundo, obrigado por ter acompanhado a gente. Márcia, muito obrigado por participar. Pessoal, não consegui responder todas as perguntas do Matheus sobre vaca em clima quente, o negócio é arborizar. Na segunda-feira, só para convidar o pessoal, vou estar fazendo uma live sobre Capiaçu de novo, lá com o pessoal da AgroNorte. O pessoal me convidou, muito bacana, tá muito legal fazer essas lives com o pessoal lá do norte do Brasil. Fico muito feliz. Aqui no Forragicultura e Pastagem na próxima segunda. Então, para todos vocês aí que acompanham a gente, muito obrigada. Em especial a você, Márcia. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço.
Eu que agradeço. E, gente, vamos pensar em bem-estar animal, sombra principalmente para vaca de leite. Vamos pensar, né, em trabalhar com sistemas integrados, buscando sustentabilidade, buscando ter possibilidade de entrar aí para períodos de inverno com uma forragem de qualidade e focar no nosso manejo como primeira opção para a gente dar alguns saltos de produtividade e aí galgar outros patamares, né, via irrigação e adubação. Então, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Queria falar muito mais coisa. Grande abraço a todos aí, Essas aos lives de uma colegas que hora ficam poucos participaram. pra gente, né, Márcia? Essas lives, a gente A tem vontade gente de que falar mil assiste coisas sobre o pensa, manejo de pastagem. quando a gente assiste, a gente pensa assim, meu Deus, mas uma hora é muito tempo. E aí, quando a gente está aqui realmente participando, falta tempo para falar tudo que Falta a tempo gente para falar quer. de tanta coisa. Gente, muito obrigado por terem ficado aqui, tá? Eu falei na segunda, mas acho que vai ser na terça a live. Eu vou fazer propaganda aí para vocês. E quinta-feira que vem a gente vai estar aqui falando de consórcio com o Daniel Casagrande, viu? De gramínea e leguminosa, tá bom? Então já fica aí todo mundo convidado e muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo aí. Márcia, um beijo para você e espero que a gente consiga se ver em breve, acabando essa pandemia, e vamos todo mundo rezar.